Pessoal, então agora nós vamos fazer a técnica do antibiograma, que é para verificar então se um micro-organismo tem tolerância, né, resistência a diferentes agentes antimicrobianos, aqui no caso antibióticos, tá? Nós vamos utilizar então o Escherichia coli, e aí a gente vai então pegar aqui a escala Macfarlane para fazer então o plaqueamento, certo? Aí nós temos aqui, para atingir então essa escala, uma das técnicas é utilizando esse padrão, tá? De turbidez. E aqui então nós temos a solução salina, que nós vamos colocar colônias, né, isoladas ali da bactéria, e o objetivo é chegar nessa mesma turbidez, né? Ou então a gente utiliza a técnica de espectrofotometria. Geralmente nas pesquisas a gente trabalha com o espectrofotômetro, porque é um equipamento, né, que vê essa turbidez em 619 nanômetros, né, especificamente para esse caso, e aí a gente tem uma leitura de 0,08 até 0,1, a gente chegou no resultado mais preciso, tá? Pessoal, então aqui a placa já está com o micro-organismo, né? Então vejam que essa placa aqui vai ser o resultado, né, do que a gente vai ter na técnica de esgotamento que a gente fez anteriormente, né? Então vejam que tem, foi estriado aqui, né, em todos os sentidos, e a gente já tem bactérias, né, colônias de bactérias isoladas aqui que nós vamos utilizar, certo? Então a gente vai pegar aqui a alça, né, descartável, abrindo sempre no lado que não vai ser utilizado, né? Aí aqui então, inicialmente a gente pode iniciar com uma colônia inteira, tá? Mas depois a gente tem que tomar cuidado para não pegar tanto. Sempre próximo da chama, né? Aqui então. E aí a gente faz. Aí agora vamos. Então o objetivo, lembram, né, que é que a gente chegue aqui na escala, né? Então observando ainda, parece que não está exatamente a mesma turbidez. Esse daqui continua um pouquinho mais turvo do que esse daqui, então nós temos que pegar mais uma colônia. Foi. Então, pessoal, eu continuei aqui colocando mais colônias, né? Adicionei mais em torno de 4 colônias, né? Mas isso varia bastante, claro. E chegamos então no resultado desejado. Vejam que está bem próximo, né, do nosso padrão aqui, praticamente a mesma turbidez desejada, certo? Então, agora a gente tem aqui o equivalente a 10⁸ UFC por ml, certo? Pessoal, então agora dando continuidade, a gente já acertou, né? Nós vamos usar então o suave para fazer então a semeadura aqui nessa placa maior, né? Vamos usar essa placa maior, né? Tem vários tamanhos de placa, porque aí a gente vai conseguir avaliar os 5 antibióticos na mesma placa, tá? Aí não precisa ficar fazendo uma plaquinha para 2, 3, né? A gente faz todos na mesma. Então, nessa placa aqui, a gente tem já o meio, né? Que é o milihilton, que cresce tudo, certo? Então aí o que a gente tem, né, pessoal? Vejam que nós temos aproximadamente, né, uma quantidade de 4 milímetros, tá? Então não pode ser nem muito grosso, né, mais do que isso, e nem muito mais fino, porque senão isso pode gerar um resultado falso positivo depois, tá? Quando eu colocar as plaquinhas eu explico um pouco melhor isso. Então a gente vai agora pegar uma alça aqui que a gente chama de suave, certo? Então é um cotonete grande, né, digamos assim. E aí a gente vai pegar então o nosso micro-organismo, né, mergulhar aqui. Vamos pegar a placa então, sempre fazer próximo da chama, né? Aí aqui então o primeiro procedimento é mais ou menos no meio, né, da placa, secar e vir aqui.
para a gente espalhar, então, o micro-organismo nesse primeiro momento. Aí, então, vamos iniciar lá em cima, né? E a gente vem, então, como se fosse um lápis de cor, né? Fazer bem pertinho uma da outra, até mais ou menos a metade da placa. Mais ou menos por aqui. Aí a gente gira, né, a placa a aproximadamente 90 graus. E continua, né? Vai lá em cima e aí vai fazendo até metade da placa de novo. Gira novamente a placa em torno de 90 graus. Essas placas maiores é um pouquinho mais difícil, né? As placas menores a gente consegue segurar mais fácil. E agora, então, o último, pra gente finalizar toda a placa, né? Que toda a placa ficou nos 2 sentidos, novamente até metade. Pessoal, então, para finalizar, né, a gente sempre vai girando o cotonete, né, principalmente naquele no suave, né, aquele último, a gente sempre vai tentando girar ele o máximo possível para que não fique sem micro-organismo, né. E aí, para finalizar, agora a gente passa em todas as bordas aqui, né. Então, finaliza passando bem na borda, para que não tenha Pessoal, então nós vamos testar 5 antibióticos, né? Pra gente mais ou menos saber aonde colocar eles, né? Vamos fazer mais ou menos espaçado 5 pontinhos aqui no fundo da placa, né? Então, um bem aqui no meio, um mais ou menos aqui, outro aqui. Então, aproximadamente, né? Numa distância boa de cada um deles. Então agora vamos pegar uma pinça estéril, né, que foi autoclavada. E aí a gente vai pegar então o primeiro antibiótico é a penicilina. A gente abre aqui a tampinha, né, perto da chama. Então, esse disco, ele já tem, né, o antibiótico impregnado nele. E aí a gente vai e coloca. Eles estão identificados também pra gente depois saber, né, qual que é. Eles têm um código, né. E aí a gente vai fazer isso pra cada... Agora a gente tem, então, a gentamicina. Então, pessoal, o mesmo procedimento foi feito aqui para todos os outros, né? Então, vejam que a gente tem aqui na placa, né? A penicilina bem no meio e a gente já tinha colocado, então, a gentamicina, né? Aí foi colocado os demais, né? Então, aqui a gente tem também a nitrofurantoína, certo? Essa daqui é a bacitrina e esse daqui, então, é o cefatoxima, desculpem. Então, os 5 antibióticos que a gente vai testar. O que vai acontecer? Essa distância, né, pessoal, que a gente colocou, é justamente para que, quando formar os halos de inibição, eles, na medida do possível, não se sobreponham, né? O objetivo que se dá sobreposição, geralmente fica difícil da gente ter um resultado bom, né? Então a ideia é o quê? Vai ter todo o crescimento, né, porque a gente fez a gente semeou, né, o micro-organismo aqui em toda a placa, e aí, em volta desses halos, né, aqui dessas círculozinhos aqui que tem os antibióticos, vai formar uma inibição, né, não vai ter crescimento, e aí a gente vai ter esse resultado depois de incubar a placa, né, também, por 24 horas a 36 graus Celsius. Então, essa técnica aqui é para a gente verificar, então, a resistência, né, ou enfim, se tem uma inibição do crescimento microbiano a partir de uma substância teste, no caso aqui os antibióticos, né? Foi. Então, o resultado, né, interpretando o resultado, é quanto maior o halo,
mais eficiente é aquele composto, né? Então a gente pode ver pelo tamanho do halo se tem uma ação bacteriostática, né? Se é só uma questão de inibição, ou bactericida que é realmente matar, né? Não haver o crescimento porque matou o micro-organismo ali.